E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos continuar tratando da colisão elástica entre duas partículas de massas diferentes, incluindo agora o referencial do centro de massa. Com isso, este estudo se torna ainda mais geral, e a partir dele a gente consegue recuperar alguns resultados importantes obtidos em vídeos anteriores. Observe o quadro. No referencial do laboratório, a partícula de massa m1 possui uma velocidade inicial v1 orientada na mesma direção e sentido do eixo x, e a partícula de massa m2 se encontra inicialmente em repouso. Depois da colisão, a partícula de massa m1 possui uma velocidade final vf1, que forma um ângulo θ1 com o eixo x, e a partícula de massa m2 adquire uma velocidade final vf2 que forma um ângulo θ2 com o eixo x, conforme eu ilustro no quadro. No referencial do centro de massa, de forma geral, antes da colisão, a partícula de massa m1 possui uma velocidade v1, orientada na horizontal e para a direita, e a partícula de massa m2 possui uma velocidade v2, orientada horizontalmente para a esquerda. Depois da colisão, a partícula de massa m1 adquire uma velocidade final vf1, que forma um ângulo θ1 com a horizontal no referencial do centro de massa, e a partícula de massa m2 adquire uma velocidade final vf2, que forma um ângulo θ2 medido no referencial do centro de massa. A partir de agora, nós vamos desenvolver os cálculos a fim de comprovar toda essa figura. Então vamos lá. Para fazer isso, eu vou começar determinando a velocidade do centro de massa do meu sistema. Então vamos lá. A velocidade do centro de massa, conforme vimos em vídeos anteriores, vai ser m1 vezes a velocidade v1 medida no referencial do laboratório, m1 vezes v1, mais m2 vezes a velocidade inicial da partícula 2, medida no referencial do laboratório. Essa soma é dividida por m1 mais m2. Muito bem? Antes da colisão, no referencial do laboratório, a partícula de massa m2 se encontra em repouso. Portanto, este termo vai embora. Logo, a velocidade do centro de massa do meu sistema é igual a m1 vezes a velocidade inicial da partícula 1 no referencial do laboratório sobre m1 mais m2. Observe a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. Vamos agora determinar a velocidade inicial da partícula 1 no referencial do centro de massa e a velocidade inicial da partícula 2 no referencial do centro de massa. Para fazer isso, eu vou recorrer à seguinte expressão. A velocidade inicial da partícula 1 medida no referencial do centro de massa é igual à velocidade inicial da partícula 1 medida no referencial do laboratório menos a velocidade do centro de massa. Sendo assim, V1 no referencial do centro de massa é igual a V1, muito bem, menos a velocidade do centro de massa, que é m1 vezes V1, tudo isso sobre m1 mais m2. Consequentemente, a velocidade inicial da partícula 1, medida no referencial do centro de massa, é igual. No denominador, nós temos a soma m1 mais m2. Portanto, nós vamos obter m1 multiplicando v1 no referencial do laboratório, mais m2 multiplicando v1 no referencial do laboratório, menos m1 v1 no referencial do laboratório. Observe a expressão obtida, o pequeno cálculo realizado nessa passagem. Bom, eu posso agora simplificar m1 v1
E com isso, a velocidade inicial da partícula 1, medida no referencial do centro de massa, é igual a m2, que multiplica vi1 no referencial do laboratório, sobre m1 mais m2. Observe no quadro o resultado obtido e o pequeno cálculo realizado até aqui. Vamos agora determinar a velocidade inicial da partícula 2 no referencial do centro de massa. Eu vou seguir a mesma linha de raciocínio. Então vamos lá. A velocidade inicial da partícula 2 no referencial do centro de massa é igual à velocidade inicial da partícula 2 no referencial do laboratório menos a velocidade do centro de massa. Logo, a velocidade inicial da partícula 2 no referencial do centro de massa é igual a V2 no referencial do laboratório menos. Então nós temos a velocidade do centro de massa. Agora observe o seguinte, eu copiei a igualdade justamente pelo fato de V2 no referencial do laboratório ser igual a zero. Consequentemente, já anulando V2, a gente nota que a velocidade inicial da partícula 2, medida no referencial do centro de massa, é igual ao negativo da velocidade do centro de massa. Portanto, V2 no referencial do centro de massa é igual ao negativo de M1 V inicial 1 no referencial do laboratório sobre M1 mais M2. Muito bem. Observe no quadro mais uma vez as expressões obtidas e todos os cálculos realizados até aqui. A partir deles, você entende melhor a configuração de velocidades antes da colisão no referencial do centro de massa. Perceba o seguinte: a velocidade inicial da partícula 1 no referencial do centro de massa possui a mesma direção e sentido da velocidade inicial da partícula 1 no referencial do laboratório, portanto ela está na horizontal e para a direita. Já a velocidade inicial da partícula 2 possui a mesma direção e sentido oposto ao da velocidade inicial da partícula 1 no referencial do laboratório, e portanto ela está na horizontal e para a esquerda. Perceba como esses dois cálculos concordam com a situação do sistema de partículas antes da colisão no referencial do centro de massa. E não se esqueça que a velocidade do centro de massa está na mesma direção e sentido da velocidade inicial da partícula 1 no referencial do laboratório. Vamos agora determinar a velocidade final da partícula 1 no referencial do centro de massa e, na sequência, a velocidade final da partícula 2 no referencial do centro de massa. A ideia neste cálculo é a de mostrar justamente essa configuração depois da colisão no referencial do centro de massa. As velocidades possuem a mesma direção e sentidos opostos. Portanto, vamos agora em busca não só da comprovação dessas duas informações, vamos verificar também a intensidade de cada vetor velocidade. Para fazer isso, eu vou recorrer ao princípio de conservação do momento linear e à conservação da energia cinética do sistema, já que a colisão é elástica. Então vamos lá. Começando com o princípio de conservação do momento linear aplicado no referencial do centro de massa. Então nós temos o seguinte: a massa M1 vezes VI1 no referencial do centro de massa, muito bem, mais M2 vezes VI2 no referencial do centro de massa é igual. Observe agora estes dois resultados. Ao multiplicar VI1
no referencial do centro de massa pela massa M1, aparece no numerador M1, M2, VI1. Ao multiplicar VI2 no referencial do centro de massa pela massa M2, vai aparecer no numerador o mesmo termo, M1, M2, VI1, porém com o sinal trocado. Consequentemente, o momento linear do sistema de partículas medido no referencial do centro de massa antes da colisão é igual a zero. E este resultado já era de se esperar, pois conforme vimos em vídeos anteriores, o centro de massa representa o centro de momento do sistema. Bom, a partir dessa igualdade, eu posso escrever tranquilamente que m1 vezes a velocidade final da partícula 1 no referencial do centro de massa, mais m2 vezes a velocidade final da partícula 2 no referencial do centro de massa também é igual a zero. E esta igualdade já comprova o fato de que as velocidades possuem a mesma direção, no entanto, sentidos opostos. Muito bem? Para determinar agora a intensidade de cada uma delas, eu vou recorrer ao princípio de conservação da energia cinética do sistema. Então vamos lá. Eu sei também que 1 sobre 2 vezes m1 vezes a velocidade inicial da partícula 1 ao quadrado mais 1 sobre 2 m2 v inicial da partícula 2 ao quadrado, velocidades medidas no referencial do centro de massa, essa soma é igual a 1 sobre 2 vezes m1, que multiplica v final 1 ao quadrado, no referencial do centro de massa, mais 1 sobre 2 m2, v final 2 ao quadrado, no referencial do centro de massa. Muito bem, observe as expressões obtidas, os cálculos realizados até aqui. A partir de agora, eu vou efetuar duas substituições. Eu vou isolar VI2 no centro de massa em função de VI1 no centro de massa e vou substituir neste termo. E depois eu isolo VF2 no centro de massa em função de VF1 no centro de massa e substituo neste termo. Então vamos lá. Portanto, nós vamos encontrar a seguinte igualdade. 1 sobre 2 m1, VI1 ao quadrado no referencial do centro de massa, mais 1 sobre 2 m2 vezes VI2 corresponde a menos m1 VI1 sobre m2. Elevando ao quadrado, você obtém m1 ao quadrado sobre m2 ao quadrado, que multiplica VI1 ao quadrado no referencial do centro de massa. E isso é igual a 1 sobre 2 m1 VF1 ao quadrado no referencial do centro de massa, mais 1 sobre 2 m2, que multiplica. O VF2, ele é menos m1 VF1 sobre m2. Elevando ao quadrado, nós temos m1 ao quadrado sobre m2 ao quadrado, VF1 ao quadrado no referencial do centro de massa. Muito bem? Do lado esquerdo, eu vou colocar VI1 ao quadrado no referencial do centro de massa em evidência e, portanto, ele vai multiplicar m1 sobre 2 mais, simplificando m2 aqui, você vai obter m1 elevado ao quadrado, muito bem, sobre 2m2. E isso é igual. Do lado direito eu vou colocar a velocidade final da partícula 1 ao quadrado no referencial do centro de massa em evidência. E a gente obtém m1 sobre 2 mais
o mesmo termo. Então, m1 elevado ao quadrado sobre 2m2. Observe a expressão obtida. Simplificando este termo, a gente conclui facilmente que a velocidade final da partícula 1, medida no referencial do centro de massa, tem a mesma intensidade da velocidade inicial da partícula 1 no referencial do centro de massa. Aplicando esse mesmo procedimento para determinar a velocidade final da partícula 2 no referencial do centro de massa, você vai concluir facilmente que Vf2 no referencial do centro de massa é igual a Vi2 no referencial do centro de massa. Muito bem, observe no quadro os dois resultados obtidos e os cálculos realizados até aqui. Vamos agora reunir todas essas informações para que a gente possa, a partir daqui, relacionar os ângulos no referencial do centro de massa com os ângulos no referencial do laboratório. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro. Já estou de volta. Dando sequência, vamos agora relacionar as velocidades finais de cada partícula nos dois referenciais, começando com a partícula de massa m1. Conforme vimos há pouco, eu posso escrever que a velocidade final da partícula 1, medida no referencial do centro de massa, é igual à velocidade final da partícula 1, medida no referencial do laboratório, menos a velocidade do centro de massa. Sendo assim, observe essa figura e essa igualdade. Eu posso escrever, portanto, que a velocidade final da partícula 1 no referencial do laboratório que aqui se encontra é igual à soma de Vf1 no referencial do centro de massa com a velocidade do centro de massa, conforme eu ilustro na figura. Muito bem? A partir dela, nós podemos extrair duas relações. Perceba que a componente vertical de Vf1 no referencial do laboratório tem a mesma intensidade da componente vertical de Vf1 no referencial do centro de massa. Sendo assim, eu posso escrever que Vf1 no referencial do laboratório vezes o seno do ângulo θ1 é igual a Vf1 no referencial do centro de massa vezes o seno do ângulo θ1 no referencial do centro de massa. Ao mesmo tempo, eu posso escrever que a componente horizontal de Vf1 no referencial do centro de massa, que aqui se encontra, mais a velocidade do centro de massa é igual à componente horizontal de Vf1 no referencial do laboratório. Logo, a gente obtém que Vf1 vezes o cosseno do ângulo θ1 é igual à velocidade V do centro de massa, muito bem, mais Vf1 no referencial do centro de massa vezes o cosseno de θ1 no referencial do centro de massa. A partir daqui, eu vou dividir uma expressão pela outra. Portanto, Vf1 seno de θ1 dividido por Vf1 cosseno de θ1 nos fornece a tangente do ângulo θ1. E isso é igual. Agora, eu vou fazer essa razão já colocando Vf1 no referencial do centro de massa em evidência aqui no denominador. Se eu coloco ele em evidência, eu já vou simplificar com Vf1 do centro de massa no numerador. Portanto, eu vou obter no numerador o seno de θ1, muito bem, sobre, aqui no referencial do centro de massa, muito bem, sobre o cosseno
de θ1 no referencial do centro de massa, mais. Lembre-se que no denominador eu coloquei VF1 no centro de massa em evidência. Portanto, aqui aparece a razão V do centro de massa sobre VF1 medido no referencial do centro de massa. Muito bem? Vamos agora determinar essa razão. V do centro de massa sobre VF1 no referencial do centro de massa. Então vamos lá. A velocidade do centro de massa que se encontra. Então nós temos M1 vezes VI1 no referencial do laboratório sobre M1 mais M2. Agora eu vou dividir por VF1 no referencial do centro de massa. Só que VF1 no centro de massa é igual a VI1 no centro de massa. E VI1 no centro de massa que se encontra. Dividir por uma fração é o mesmo que multiplicar pelo inverso dessa fração. Então nós temos essa razão, essa multiplicação que eu ilustro no quadro. Eu vou simplificar VI1, vou simplificar a soma. Consequentemente, a gente obtém que V do centro de massa sobre VF1 no centro de massa, muito bem, é igual a razão M1 sobre M2. Muito bem? Reunindo agora essas informações, eu posso escrever que a tangente do ângulo θ1 medido no referencial do laboratório é igual. Então nós temos no numerador o seno do ângulo θ1 medido no referencial do centro de massa sobre o cosseno do ângulo θ1 medido no referencial do centro de massa, mais essa razão, que é justamente M1 sobre M2. Então vamos evidenciar inclusive essa razão. V do centro de massa sobre VF1 medido no referencial do centro de massa é igual a M1 sobre M2. Observe no quadro as expressões obtidas e o pequeno cálculo realizado até aqui. Vamos agora interpretar geometricamente essas duas expressões. Para fazer isso, eu vou arrumar mais um espacinho no quadro. Já já estou de volta. Dando sequência, vamos, portanto, observar o seguinte fato nessa interpretação geométrica. Se M1 é menor do que M2, o módulo da velocidade do centro de massa é menor que o módulo da velocidade final da partícula 1 medido no referencial do centro de massa. E, portanto, nós temos justamente essa interpretação geométrica conforme vimos há pouco. Agora, se a massa da partícula 1 é maior que a massa da partícula 2, o módulo da velocidade do centro de massa é maior que o módulo da velocidade final da partícula 1 medido no referencial do centro de massa. E, portanto, nós temos nesta situação duas opções. A primeira delas, a partícula de massa M1, depois da colisão, retorna e, portanto, o ângulo θ1 medido no referencial do centro de massa é obtuso, ou ela segue adiante, ou seja, o ângulo θ1 medido no referencial do centro de massa é agudo, conforme eu ilustro no quadro. Agora, não se esqueça que a expressão que rege essas três interpretações geométricas é essa que eu ilustro no quadro. Muito bem? Bom, e se a massa da partícula 1 for igual à massa da partícula 2? Nós devemos aqui recuperar um resultado que vimos em vídeos anteriores. Então vamos lá. Eu vou reescrever essa expressão agora da seguinte forma. A tangente do ângulo θ1 no referencial do laboratório é igual ao seno de θ1 no referencial do centro de massa sobre o cosseno de θ1 no referencial do centro de massa mais 1. Portanto, eu vou escrever
o seno desse ângulo da seguinte forma. O seno de θ sobre 2 mais θ sobre 2. Obviamente, medido no referencial do centro de massa, o ângulo θ1, sobre... Então, agora nós temos 1 mais o cosseno de θ1 sobre 2 mais θ1 sobre 2. Muito bem, então observe a expressão obtida. E com isso, nós vamos encontrar no numerador, desenvolvendo o seno do arco duplo, nós temos 2 vezes o seno de θ1 no centro de massa sobre 2, vezes o cosseno de θ1 no centro de massa sobre 2, sobre, no denominador, 1 mais. O cosseno desse arco duplo nos dá o cosseno ao quadrado de θ1 no centro de massa sobre 2, menos o seno ao quadrado de θ1 no centro de massa sobre 2. E com isso, a gente obtém que a tangente de θ1 no referencial do laboratório é igual. Então, observe o seguinte. 1 menos o seno ao quadrado nos dá o cosseno ao quadrado. Portanto, cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, 2 vezes o cosseno ao quadrado. Eu simplifico o número 2 e simplifico um cosseno. Logo, a gente obtém o seno de θ1 do centro de massa sobre 2 sobre o cosseno de θ1 do centro de massa sobre 2. E, portanto, a tangente de θ1 do centro de massa sobre 2. Consequentemente, conforme era de se esperar, o ângulo θ1 medido no referencial do laboratório corresponde ao ângulo θ1 medido no referencial do centro de massa sobre 2. Resultado válido quando as massas das partículas que colidem são iguais. Muito bem. Para fechar a análise em cima da partícula de massa M1, vamos admitir agora, nesse cantinho, que a massa da partícula 1 é muito menor que a massa da partícula 2. Neste caso, a tangente de θ1 é aproximadamente igual ao seno de θ1 no referencial do centro de massa sobre o cosseno de θ1 no referencial do centro de massa. Pois, se M1 é muito menor do que M2, esse número é desprezível comparado ao cosseno. E, portanto, eu posso desprezá-lo na soma. Seno sobre cosseno é tangente, portanto, θ1 no referencial do laboratório vai ser aproximadamente igual a θ1 medido no referencial do centro de massa. Ou seja, a partícula de massa M2 é pouco afetada nessa colisão elástica, funcionando apenas como um centro de espalhamento fixo. Muito bem? Então observe mais uma vez no quadro todas as interpretações geométricas realizadas a partir da relação entre as massas M1 e M2. Para finalizar o vídeo, vamos agora efetuar o mesmo raciocínio para a partícula de massa M2. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, para a partícula de massa M2, assim como eu fiz para a partícula de massa M1, eu posso escrever a seguinte igualdade. A velocidade final da partícula 2, medida no referencial do centro de massa, é igual à velocidade final da partícula 2, medida no referencial do laboratório, menos a velocidade do centro de massa.
Note que a interpretação geométrica dessa expressão eu ilustro no quadro. Vamos entender por quê? Observe o seguinte. VF2 no referencial do laboratório que eu aqui ilustro, a velocidade VF2 no laboratório está nessa direção e sentido, é igual à velocidade do centro de massa, que se encontra nessa direção e sentido, mais a velocidade final da partícula 2 no referencial do centro de massa, que se encontra nessa direção e sentido. Portanto, a soma desses dois vetores gera esse terceiro vetor. Muito bem? Vamos agora compreender a posição dos ângulos. Observe o quadro mais uma vez. O ângulo entre VF2 e a direção horizontal é θ2, justificando a posição de θ2 no triângulo ilustrado. Agora, observe esses dois ângulos. Eles são opostos pelo vértice. Consequentemente, se aqui nós temos θ1 no referencial do centro de massa, esse ângulo também vale θ1 no referencial do centro de massa, justificando a posição ilustrada no quadro. Muito bem? A partir de agora, eu posso extrair daqui duas expressões. Vamos começar analisando a direção vertical. Perceba o seguinte. A intensidade da componente vertical de VF2 no laboratório é igual à intensidade da componente vertical de VF2 no referencial do centro de massa. Sendo assim, eu posso escrever que VF2 vezes o seno de θ2 é igual a VF2 no referencial do centro de massa vezes o seno do ângulo θ1 medido no referencial do centro de massa. Vamos olhar agora para a direção horizontal. Observe atentamente o quadro. Eu posso escrever que a componente horizontal de VF2, a intensidade dessa componente horizontal, dada simplesmente por VF2 vezes o cosseno do ângulo θ2, é igual à velocidade do centro de massa menos a intensidade da componente horizontal de VF2 no referencial do centro de massa, pois essa componente está em oposição à velocidade do centro de massa, justificando o sinal de menos. Portanto, menos VF2 no referencial do centro de massa vezes o cosseno de θ1 no referencial do centro de massa. Muito bem? Então, observe no quadro as duas expressões obtidas e a pequena análise realizada até aqui. Agora, assim como eu fiz para a partícula de massa M1, eu vou dividir uma expressão pela outra. Do lado esquerdo, eu vou simplificar VF2. Seno sobre cosseno é tangente. Portanto, tangente de θ2 é igual. Do lado direito, eu vou colocar VF2 no referencial do centro de massa em evidência. Portanto, no numerador aparece o seno de θ1 no referencial do centro de massa. E como eu coloquei VF2 no centro de massa em evidência, eu simplifico com VF2 do numerador, do termo acima, e com isso a gente obtém V do centro de massa sobre VF2 no centro de massa menos o cosseno de θ1 no centro de massa. Agora vamos determinar essa razão. Observe o quadro. VF2 no centro de massa é igual a VI2 no centro de massa, que aqui se encontra. E a velocidade do centro de massa aqui se encontra, portanto, elas possuem a mesma intensidade. Logo, essa razão é 1. Consequentemente, a tangente de θ2 é o seno de θ1 no referencial do centro de massa sobre 1 menos o cosseno de θ1 no referencial do centro de massa. Sendo assim, eu posso escrever que a tangente de θ2 é igual. Observe o quadro. Seno de θ1
eu posso escrever como o seno de θ1 sobre 2 mais θ1 sobre 2. θ1 medido no referencial do centro de massa. Desenvolvendo esse arco duplo, você obtém 2 vezes o seno de θ1 sobre 2 vezes o cosseno de θ1 sobre 2. Muito bem? Observe atentamente o quadro. Não se esqueça que θ1 é medido no referencial do centro de massa. Sobre 1 menos. O cosseno desse ângulo eu posso escrever como o cosseno de θ1 sobre 2 mais θ sobre 2. Desenvolvendo o cosseno desse arco duplo e aplicando a regra de sinal, você obtém menos o cosseno ao quadrado de θ1 no centro de massa sobre 2, mais o seno ao quadrado de θ1 no centro de massa sobre 2. Com isso, a gente obtém a seguinte expressão. Então vamos lá, observe o quadro. 1 menos o cosseno ao quadrado é igual ao seno ao quadrado. Seno ao quadrado mais seno ao quadrado nos dá o dobro do seno ao quadrado. Simplifico o número 2, simplifico o seno no numerador e no denominador e a gente obtém o cosseno sobre o seno, ou seja, a cotangente. Logo, a tangente do ângulo θ2, medido no referencial do laboratório, é igual a cotangente de θ1 no referencial do centro de massa sobre 2. Observe no quadro, portanto, o resultado obtido e os cálculos realizados até aqui. A partir de agora, eu preciso ir em busca da relação entre θ2 e θ1 no centro de massa. Para fazer isso, eu posso recorrer à seguinte igualdade. Observe o quadro. Eu posso escrever que a tangente do ângulo θ2 é igual a tangente de π sobre 2 menos θ1 no referencial do centro de massa sobre 2. A partir daqui, eu peço que você desenvolva o seguinte cálculo por conta própria. A tangente deste ângulo é igual ao seno deste ângulo sobre o cosseno deste ângulo. Desenvolva no numerador o seno desse arco duplo. Desenvolva no denominador o cosseno desse arco duplo, para que você possa comprovar tranquilamente que a tangente deste ângulo é igual à cotangente de θ1 no referencial do centro de massa sobre 2. Muito bem? Sendo assim, a gente obtém que θ2 medido no referencial do laboratório é igual a π sobre 2 menos θ1 no referencial do centro de massa sobre 2. Ou ainda, nós podemos escrever essa relação da seguinte forma. O dobro de θ2 medido no referencial do laboratório é igual a π menos o ângulo θ1 medido no referencial do centro de massa. Agora, observe o quadro mais uma vez. Perceba que π menos o ângulo θ1 medido no referencial do centro de massa é igual a θ2 no referencial do centro de massa. Consequentemente, eu posso escrever que 2θ2 é igual a θ2 medido no referencial do centro de massa. Muito bem? Para finalizar o vídeo, vamos impor a condição de que M1 é igual a M2. Se M1 é igual a M2, conforme eu escrevi acima, o ângulo θ1 medido no referencial do centro de massa corresponde a 2θ1. Então vamos levar essa condição, que vale para M1 igual a M2, nessa igualdade. Sendo assim,
a gente obtém que 2θ2 é igual a π menos θ1 medido no referencial do centro de massa, que é igual a 2θ1 medido no referencial do laboratório. Consequentemente, conforme era de se esperar, conforme vimos em vídeos anteriores, a soma θ1 mais θ2, ambos medidos no referencial do laboratório, corresponde a π sobre 2. Muito bem? Observe mais uma vez no quadro os resultados obtidos, toda a análise realizada. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.